Eu venho tentando transmitir esta mensagem há bastante tempo e acabei de ter o vídeo, que estava trabalhando e editando, apagado. O que me fez rir da minha frustração, porque no início da última edição eu disse que, toda vez que tento fazer isso, sou bloqueado ou censurado. Então, sugiro que você baixe este vídeo, porque pode não durar muito tempo. Estou abordando este tópico de forma um pouco mais vaga porque vou evitar certas frases e palavras que podem ativar os sensores de verificação de fatos, mas eu só direi aqui que isso é apenas para fins de entretenimento e não deve ser interpretado como aconselhamento médico. Isso deve acender um sinal de alerta para a maioria das pessoas que são pensadores críticos, quando se considera que não temos liberdade de expressão em relação às alternativas de saúde, porque o sistema tem controle sobre o que eles pensam ser a informação correta. Isso também é um indicativo, porque se você não pode ter essas conversas, então algo está errado com o argumento original que está tentando suprimir e censurar essas discussões. Eu quero ajudar você a entender por que as pessoas ficam tão presas em suas formas de pensar e têm muita dificuldade com várias reações e projeções quando são confrontadas com algo que vai contra suas crenças atuais. As pessoas absorvem qualquer informação e, depois, criam as histórias nas linhas de pensamento que fazem sentido para elas, mesmo que não sejam baseadas na verdade. E como isso acontece, é através de uma forma de hipnose. E existem dois tipos. A hipnose que vem das sugestões da mídia mainstream e a auto-hipnose que ocorre quando você está tentando racionalizar como isso pode ser verdade e torná-la verdadeira para você, de modo que possa continuar um processo e superar algo até sua conclusão e em seguida passar para a próxima coisa. Aqui está um exemplo. As pessoas são informadas que os sintomas são ruins e que isso significa que há uma doença, elas são orientadas a procurar especialistas que lhes darão um medicamento que fará os sintomas desaparecerem e eles não questionam esse processo porque é isso que fizeram em suas mentes para torná-lo assim, já que o resultado tende a se encaixar no caminho. O que significa que eles têm essa infecção, vão ao médico, recebem antibióticos e os sintomas desaparecem. A história é que foi isso que aconteceu, foi uma infecção de algo vindo de fora. Eu tomei o remédio que o médico inteligente disse para tomar e então os sintomas desapareceram e tudo está bem. Devido à doutrinação do sistema médico, essa é também a crença deles. E assim, eles estão trabalhando dentro desse paradigma normal. E eles veem isso como a maneira correta de fazer. E qualquer outra pessoa que tenha uma opinião diferente ou uma descrição diferente do que está acontecendo no corpo deve ser considerada falsa, porque isso significaria que elas teriam que questionar o que estão fazendo e por quê, voltar ao básico e reexaminar suas crenças fundamentais e talvez se confrontar para fazer mudanças em seu estilo de vida e na forma de pensar, além de reescrever coisas que disseram ou escreveram no passado, e isso pode ser uma tarefa muito esmagadora para as pessoas. Assim, o mecanismo de proteção deles é a dissonância cognitiva, que surgirá como uma sensação desconfortável, que eles querem evitar a todo custo. Então, o que acontece é que quando alguém como eu, que ensina sobre saúde do terreno e a falsa teoria dos germes, aparece às pessoas, em vez de permanecer dentro do desconforto cognitivo, um desconforto, e ao perceber através da autoconsciência que essa reação significa que há mais informações que precisam ser absorvidas e avaliadas. Em vez disso, eles projetarão isso em você e não farão o trabalho necessário para serem indivíduos pensantes e de mente aberta. Os verificadores de fatos e afins dirão que o que você está promovendo ou dizendo é perigoso ou inseguro,
E é assim que eles conseguiram se safar disso por tanto tempo, pois basicamente transformaram a sensação que as pessoas sentem como perigo, porque é realmente perigoso para sua própria linha de raciocínio e suas crenças falsas. E também, para os médicos, o que importa é que eles frequentemente projetam de forma violenta ou forçada essa ideia no outro indivíduo, dizendo que você está sendo perigoso e irresponsável, entre outras coisas, quando, na verdade, são eles que, na ignorância, estão colocando em risco a própria saúde ao suprimir sintomas que mais tarde podem se manifestar como cânceres, problemas emocionais ou problemas intestinais, etc. E claro, os médicos não são treinados para entender as interações do corpo, o que os sintomas realmente são, que eles são mecanismos de cura e que quando você corta a cura, você está apenas recebendo algo como um show de mágica. E isso cria a ilusão de que você está bem, quando na verdade não está. E para enfrentar isso, significaria, você sabe, um enorme trabalho que alguém teria que realizar. Por exemplo, se começarmos a questionar coisas como a virologia, especialmente se começarmos a questionar coisas como a virologia e a imunologia. Isso pode ser um feito que o indivíduo sente que não consegue nem lidar. Um adulto humilde que curou sua criança interior, o que significa que não está reagindo a tudo em sua realidade como se fosse um problema. Ele está voltando a atenção para si mesmo a ponto de dizer: talvez haja algo aqui para mim que eu precise olhar. Estou me sentindo desconfortável agora, mas vou perseverar e ver o que o outro lado ou a outra teoria alternativa apresentada realmente está dizendo, e então ver se isso se encaixa na minha situação. E se houver um desalinhamento, é realmente necessário examinar profundamente todas essas diferentes crenças para ver se ainda fazem sentido. Quando alguém começa a despertar para algumas dessas verdades, o que pode acontecer é que a auto-hipnose ainda pode ocorrer. À medida que essa pessoa avança em estágios, por exemplo, se eu disser a alguém que a virologia não é uma ciência, que é uma pseudociência, e começar a ensinar sobre saúde do terreno e como nossos corpos funcionam a partir dessa perspectiva, apresentando evidências, até mesmo estudos detalhados que mostram que nunca isolaram um vírus, que a modelagem computacional está sendo feita como se fosse que o processo de PCR é falho, que os estudos foram suprimidos e provam que nem mesmo temos contágio por uma partícula. Quando essas coisas começam a surgir, a mente tentará ainda trabalhar em torno de algumas dessas formas de pensamento, criando uma alternativa. Por exemplo, eu vejo muito nos meus feeds que, você está apenas dividindo o movimento da verdade, porque está fazendo essas alegações e assim, em vez de realmente pensarem, isso é interessante, e se isso for verdade, talvez eu vá aprender com o site dela, yami.doctor, ou talvez eu assista alguns dos vídeos dela e veja sobre o que está sendo falado. Quais são os detalhes dessa informação que eu posso estar perdendo? As reações ainda estão presentes e esse indivíduo começará a criar teorias alternativas novamente para encaixar as crenças na linha do tempo que ele pensa ser verdadeira. À medida que amadurecemos, quanto mais conscientes de nossos hábitos de fazer isso, mais podemos evitar cair nessas armadilhas que nos mantêm presos por um bom tempo. Por exemplo, dizer coisas como a saúde do terreno e os germes são verdadeiros. Essa é uma técnica de barganha que as pessoas costumam usar. Ou eles dirão que você deveria apenas nos ajudar e não falar sobre este tópico porque as pessoas discordam de você. E desentendimentos significam que não estamos na mesma página. Você está dividindo o movimento.
Se você realmente analisar esse argumento, ele é muito falho porque você não chegaria a um movimento pela verdade em nenhum estágio se não tivesse passado por esses exatos processos anteriormente para os outros tópicos que está trazendo à mesa. Por exemplo, quando se trata das Olimpíadas da Covid e do golpe, das chamadas injeções e os perigos delas, certo? Essas pessoas já precisaram chegar a essas conclusões ao se depararem com informações desconfortáveis, tendo que ler, pesquisar e então chegar a novas conclusões que agora se encaixam mais perto da verdade. A questão é que a dissonância cognitiva e a auto-hipnose estão acontecendo mesmo na comunidade da verdade. E para que possamos superar, precisamos enfrentar essa energia desconfortável e fazer o trabalho de aceitar que talvez não tenhamos totalmente a imagem completa